Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal onde nós falamos sobre dança do ventre e magia egípcia. Dança do ventre e espiritualidade, conhecendo melhor sua simbologia e entendendo como que funciona essa dança no corpo, mente e alma. Faz um tempinho que eu não passo por aqui, que eu não gravo vídeos novos, mas é por uma boa causa, acredite. E agora vamos falar sobre as Gawase. Uma inscrita pediu para eu falar um pouquinho mais sobre elas. Eu fiz o possível com as minhas pesquisas, mas fato é que não tem muito conteúdo sobre elas. Mas eu busquei absorver o máximo que eu pude, tanto em matéria de física como matéria de espírito, para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essas ciganas ou não, que têm o poder de invadir os corações de quem as observa dançando, cantando ou fazendo a sua arte de qualquer modo. Lindas, muito vaidosas, sempre enfeitadas com suas roupas cheias de bordados, pedrarias, moedas, sempre bem maquiadas, pulseiras, anéis, brincos. Essas mulheres conseguem dançar com o coração e assim se conectar com o coração de todos que dão um tempinho, um momento apenas para olhá-las, para observá-las fazendo a sua arte. Não é à toa que elas são chamadas de invasoras de corações. Tá aí o nome Gawase, que tem esse significado, que traz esse significado, porque o objetivo principal delas realmente era invadir os corações, pois assim elas garantiriam a sua sobrevivência. Mas como que tudo isso começou? Bem, alguns registros apontam que tudo se iniciou com a fuga dos Gawase, com a fuga de algumas tribos de Gawases, sendo a maioria deles nômades ciganos, que são os gitanos, e eles saíram da Índia em busca de lugares melhores, porque eles estavam fugindo da escassez provocada por guerras, por disputa de territórios. Então, na tentativa de buscar a sobrevivência, de fazer subsistir as suas tribos, o seu povo, então eles partiram e se dividiram. Muitos, quando saíram da Índia, foram para a Europa e outros foram para o Egito. E ali se instalaram no Cairo. E algumas famílias trabalhavam contando histórias, compartilhando sua cultura, transmitindo mensagens e também dançando, tocando e cantando. E aí que entra as nossas queridas e lindas Gawases. Algumas delas ciganas, como a da família Mazen, que nós vamos falar hoje, e outras não, mas em sua maioria era cigana, e elas trabalhavam lendo a sorte, sendo musicista, cantando, dançando, espalhando toda a sua beleza, sua alegria, seu entusiasmo, sim, porque as Gawases são muito espontâneas, elas dançam muito com a alma, com o coração, e por isso elas se conectam tão bem com o coração dos aldeões, das pessoas que iam lá assistir elas. As Gawases tinham como objetivo, além de invadir o coração das pessoas, a sobrevivência, e por isso elas faziam de tudo um pouco. Mas, ao contrário das Awalins, que também eram dançarinas, artistas que buscavam entreter as pessoas, elas dançavam no povo, lá com o povão mesmo, em qualquer lugar que fosse necessário. As Awalins já dançavam dentro dos salões da nobreza,
e não podiam expor sua figura junto com o povo como as gauazes. Então as gauazes eram dançarinas simples, dançarinas alegres, bem divertidas, e elas tinham muita carisma na hora de dançar. E algo no olhar muito especial, que ali você sentia que tinha algo mais para elas transmitirem, para elas revelarem. Mas os gauazes tinham seus segredos, e por isso eles mantinham o seu próprio idioma, falado somente por eles. Os Mazen, por exemplo, é uma das últimas famílias que se tem notícia, que se tem mais informação dos gauazes que restou. Existem alguns documentários, como por exemplo o documentário feito pelo Jeremy Maher, que está no YouTube. Eu vou deixar alguns trechinhos durante o vídeo e depois eu vou deixar os links para vocês, tá? E nesses documentários fala sobre uma família chamada Mazen, que eles eram de uma tribo chamada Nawar, que fica instalada no Alto Egito. Lá, o patriarca Yusuf Mazen trabalhava contando histórias, entretendo os aldeões com suas mensagens, com seus contos, com suas fábulas. E as suas filhas, que eram 5, dançavam como ciganas. Eram gauazes que entretinham as pessoas dançando, cantando e lendo a sorte, dentre outros atributos. Aproximadamente no século XVIII, quando as gauazes estavam bem instaladas no Egito, um aristocrata albanês vindo da Europa, chamado Muhammad Ali, chegou no Egito e tomou posse lutando contra os mamelucos. Ele venceu e resolveu fazer algumas mudanças no Egito. Os mamelucos, ainda de origem do Império Otomano, até então ainda estavam explorando os camponeses do Egito, e esse mesmo processo se prolongou dentro da história através dos séculos. Muhammad Ali percebeu que, comparado à Europa, o Egito estava bem atrasado em relação ao comércio, ao desenvolvimento comercial. Então, ele resolveu fazer essas mudanças comerciais e transformar o Egito em um lugar mais semelhante à economia da Europa. Mas sua modernização dizia respeito apenas, segundo os historiadores, ao comércio, porque em relação a todo o resto ele era um ditador. E por ter alianças com a Europa, ele sentiu uma certa pressão religiosa em banir as gauazes do Egito. Logo, ele baixou um decreto expulsando-as do Cairo. Algumas se direcionaram ao Alto Egito, então elas já não tinham mais acesso ao lugar onde tinha mais movimentação, onde, por exemplo, havia bastante soldados franceses, havia muitas pessoas, transações comerciais, e elas foram para o Alto Egito. Nesse período em que elas ficaram banidas, elas aprenderam algo muito interessante. Então, veja bem, num período que um ditador tomou posse da cidade grande, elas foram para o sul, lá no Alto Egito, e lá elas aprenderam uma dança muito interessante, a dança do bastão. Lá havia muitos pastores e eles tinham aquela prática do tartib, que era a luta entre bastões, mas não era uma luta de combate mesmo do adversário, era uma luta mais demonstrativa, de amizade, de companheirismo, de sincronia. Então, esses pastores, né, já tinham o seu próprio cajado, já tinham o seu próprio bastão, aprendiam o tartib, que era uma forma de mostrar
capacidade, de mostrar coragem, de mostrar aptidão para o trabalho e de ganhar respeito dos demais pastores, dos demais aldeões, das demais famílias. Assim, conforme eles faziam essas demonstrações de tartib, que buscava trazer muito essas virtudes como amizade, respeito mútuo, coragem, capacitação. Então, as gawazes, claro, aprenderam alguns movimentos também e levaram isso para a sua dança, para cativar. Para cativar ainda mais o coração dos aldeões. E logo, quando elas puderam retornar para o Cairo, com uma condição de pagar impostos, elas foram e levaram também a dança dos bastões. Não é à toa que elas realmente invadiam o coração do povo, porque elas sabiam se conectar, elas se conectavam com a emoção daquele povo, com aquilo que era importante para o povo, com a sua história, com as suas raízes, com a sua cultura, e elas levavam isso de uma forma artística. Elas dançavam, elas cantavam, e por isso elas eram tão especiais. E nisso foi se passando o tempo, algumas foram para a Europa, levando todos esses costumes, todos os movimentos de dança do ventre que já vieram do Antigo Egito, como o candelabro, como os esnuges. Os esnuges, por exemplo, que é um dos acessórios principais das gawazes, elas levaram. E isso foi se espalhando pelo mundo, então por isso que a gente deve tanto para essas ancestrais. E ainda bem que ainda existe uma Mazen que está sempre ali dançando, que é a Haria, que é uma das filhas do Yusuf Mazen. Haria tem diversos vídeos, como você pode ver agora nessa imagem. Onde ela mostra como que é dançar como uma gawaze. As gawazes usavam vestidos bem brilhantes, roupas brilhantes, cheias de bordados e pedraria. Para Cindy. Moedas, diversas camadas de tecido, que é onde elas usavam para guardar o dinheiro que elas recebiam das pessoas. Elas também usavam bastante acessórios, sempre muito belas e enfeitadas. Como nós já vimos, um dos seus acessórios preferidos eram os esnudes, os bastões, o lenço, o candelabro, onde elas usavam bastante em celebrações, em casamentos. Tá aí a origem do candelabro, que já veio do Antigo Egito, a importância do fogo para abrir caminho, e o candelabro que as gawazes usavam muito nos casamentos, que era para trazer boa sorte, para atrair prosperidade, que é aquele calor do fogo que nunca deve ser apagado dentro de uma família, dentro de um lar. Então, aqui tem mais um trechinho da Haria dançando. E agora, todas essas informações nos levam à seguinte questão: como dançar como uma gawaze? Como obter o mesmo ouro que elas possuem,
sendo que a gente não conhece o seu próprio idioma secreto, que a gente não recebeu os segredos que elas receberam através das gerações. Como? Acredito que seja, primeiramente, a saber ouvir o nosso próprio coração. Quando a gente escuta com gentileza, com amor, a gente vai descobrir como conquistar o primeiro coração, que é mais importante, o nosso próprio. Conquistando o nosso próprio coração, a gente já pode se denominar uma invasora de coração. E aí, se conectar com o coração de outras pessoas, acredito que fica muito mais fácil. Então, vamos receber uma ajudinha. Vamos ficar com o final desse vídeo com um pedaço da Haria dançando. E eu quero que você observe bem o seu olhar, o seu sorriso, a sua carisma, o seu jeito de se expressar durante a sua dança, para servir de inspiração para as suas próximas danças, tanto no palco, quanto no meio do povo e quanto na sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possam gostar desse conteúdo. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Voltando aqui rapidinho que eu esqueci. No próximo vídeo eu vou ensinar alguns movimentos das gawazes, tá? Como shimmy em L, como shimmyzinho para as laterais, com deslocamento, pivôzinho. E a gente vai fazer uma pequena sequência de gawaze. O que você acha? Então se inscreva, ative o sininho de notificação para você não ficar fora quando esse vídeo for ao ar. Super beijo e te vejo lá!